Imagine uma cidade inteira sendo abandonada da noite para o dia. Carros deixados nas ruas, brinquedos espalhados pelas escolas, prédios vazios e milhares de pessoas desaparecendo sem nunca mais voltar. Parece cena de filme de terror, né? Mas calma, porque isso realmente aconteceu. Existe um lugar no mundo onde o tempo parece ter parado em 1986. Uma cidade fantasma que permanece praticamente congelada há décadas. E o nome desse lugar é Chernobyl. Mas para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar no tempo. Muito antes das ruas ficarem vazias e da radiação se espalhar. E muito antes de o mundo descobrir um dos maiores desastres da história. Na década de 1970, a União Soviética decidiu construir uma das maiores usinas nucleares do planeta. A ideia era simples: produzir enormes quantidades de energia para abastecer milhões de pessoas. Próximo à usina nasceu uma cidade moderna chamada Pripyat. Para a época, era considerada uma cidade de luxo. Os moradores tinham escolas modernas, hospitais, parques, cinema, piscinas, apartamentos confortáveis. Tudo parecia perfeito. A maioria dos habitantes trabalhava diretamente na usina nuclear. Por isso a cidade crescia rapidamente. Ninguém imaginava que aquele lugar estava prestes a entrar para a história. Chegamos então à madrugada de 26 de abril de 1986, uma data que mudaria tudo. Dentro do reator número 4, engenheiros realizavam um teste de segurança. O objetivo era descobrir se o sistema conseguiria continuar funcionando durante uma possível falta de energia. Só que uma sequência de decisões erradas começou a acontecer. Protocolos foram ignorados, sistemas de segurança foram desativados, e a situação começou a sair do controle. Mas ninguém percebeu o tamanho do perigo. Até que aconteceu. Às 1h23 da madrugada, uma explosão gigantesca sacudiu a usina. E foi aí que tudo mudou. A força da explosão arrancou toneladas de concreto e aço. Partes do núcleo nuclear ficaram completamente expostas. Material radioativo começou a ser lançado diretamente para a atmosfera. O céu acima da usina ficou iluminado por um brilho estranho. Muitos moradores acordaram assustados. Outros saíram para observar o que estava acontecendo, sem saber que estavam olhando para algo extremamente perigoso. E olha só isso. Naquele momento, ninguém avisou imediatamente a população. As pessoas continuaram vivendo normalmente no outro dia. Crianças foram para a escola e pessoas continuavam caminhando pelas ruas da cidade. Tudo isso enquanto uma quantidade enorme de radiação se espalhava silenciosamente. Porque a radiação tem uma característica assustadora. Você não consegue vê-la e nem mesmo consegue sentir seu cheiro. E justamente por isso que ela é tão perigosa. Enquanto os moradores seguiam suas rotinas, equipes de bombeiros foram enviadas para combater os incêndios na usina. E aqui encontramos alguns dos maiores heróis dessa história. Muitos deles chegaram sem saber o que realmente estava acontecendo. Pensavam que estavam combatendo um incêndio comum, mas estavam sendo expostos a níveis extremos de radiação. Em poucas horas, vários começaram a apresentar sintomas graves, náuseas, tontura, queimaduras misteriosas e uma sensação intensa de fraqueza. Alguns morreriam dias depois, outros enfrentariam consequências pelo resto da vida. Mas calma, o pior ainda estava por vir. Mais de 36 horas após a explosão, finalmente veio a ordem de evacuação. Ônibus começaram a chegar em massa à cidade. As autoridades fizeram um anúncio. Disseram que a população precisaria sair temporariamente, apenas por alguns dias. Por isso, muitos moradores deixaram quase tudo para trás: roupas, fotos, documentos, objetos pessoais. Eles acreditavam que voltariam em breve. Pripyat se transformou instantaneamente em uma cidade fantasma. O mais assustador é que ela permaneceu praticamente intacta. Hoje, quase 40 anos depois, ainda é possível encontrar salas de aula abandonadas. Livros espalhados, brinquedos esquecidos, móveis exatamente onde foram deixados.
Um dos locais mais famosos é o parque de diversões, principalmente sua enorme roda gigante amarela. Ela deveria ser inaugurada poucos dias após o acidente, mas isso jamais aconteceu. Até hoje ela permanece parada, como um símbolo eterno daquela tragédia. Agora presta atenção nisso. A nuvem radioativa não ficou apenas em Chernobyl. Ela viajou por milhares de quilômetros. Diversos países da Europa detectaram níveis anormais de radiação. Foi justamente isso que revelou ao mundo que algo muito grave havia acontecido. Inicialmente, as autoridades tentaram esconder parte do desastre, mas a dimensão do problema tornou isso impossível. E conforme mais informações surgiam, o mundo inteiro ficou chocado. Mas existe algo em Chernobyl que até hoje assusta cientistas do mundo inteiro. Algo tão perigoso que ficou conhecido por um nome estranho, chamado de pé de elefante. E quando você descobrir o que é, vai entender o motivo. Após a explosão do reator, toneladas de combustível nuclear derretido atravessaram estruturas de concreto e metal. A temperatura era tão extrema que tudo em seu caminho começou a se fundir. O resultado foi uma massa escura, sólida e altamente radioativa. Uma formação que lembrava a pele enrugada da pata de um elefante. Daí surgiu o apelido. Mas calma, a aparência não era a parte mais assustadora. Quando foi descoberto, o pé do elefante emitia níveis absurdos de radiação, tão altos que permanecer próximo dele por apenas alguns minutos poderia causar graves danos ao organismo. Uma exposição mais longa poderia ser fatal. Na época, até mesmo fotografá-lo era um enorme desafio. Os equipamentos falhavam, as câmeras eram afetadas pela radiação, e os cientistas precisavam agir rapidamente para evitar uma exposição perigosa. Durante anos, ele foi considerado um dos objetos mais radioativos de todo o planeta. E o mais impressionante é que ele continua lá, escondido nas profundezas da usina de Chernobyl. Embora os níveis de radiação tenham diminuído com o passar das décadas, ele ainda representa um risco significativo. Hoje, o pé do elefante funciona como um lembrete silencioso do que aconteceu naquela noite de 1986. Uma espécie de cicatriz permanente deixada pelo pior acidente nuclear da história. Mas existe outro mistério envolvendo Chernobyl: a natureza. Quando os humanos foram embora, muitos animais voltaram: lobos, raposas, alces. Diversas espécies começaram a ocupar novamente a região. Alguns cientistas chamam o local de um dos experimentos involuntários mais impressionantes da história. Até hoje, pesquisadores estudam como esses animais conseguem sobreviver em áreas afetadas pela radiação. E as descobertas continuam surpreendendo. Atualmente, algumas partes da zona de exclusão podem ser visitadas com autorização especial. Milhares de turistas fazem esse percurso todos os anos. Mas mesmo após décadas, existe uma sensação estranha descrita por quase todos que visitam o local: o silêncio. Não é apenas uma cidade vazia, é uma cidade que parece ter sido esquecida pelo próprio tempo. Os prédios continuam ali, as ruas vazias, mas as pessoas nunca voltaram. E talvez seja exatamente isso que torna Chernobyl tão fascinante. Não é apenas um desastre nuclear. É uma lembrança permanente de como um único acontecimento pode mudar o destino de milhares de vidas para sempre. E agora eu quero saber de você. Se você tivesse a oportunidade de caminhar pelas ruas abandonadas de Chernobyl durante apenas 1 hora, você teria coragem? Deixe sua resposta nos comentários. Espero de verdade que tenham gostado do vídeo. A gente se vê, um abraço e até o próximo vídeo.